Foi seguindo o caminho que acabamos de percorrer, de ciência em ciência e de verificação em verificação, que a primeira universidade da Terra formou a primeira igreja. Dito de outra forma, o primeiro estado social terrestre, em correspondência com a celeste. Foi por etapas e graus sucessivos da hierarquia dos fatos e das leis que o espírito humano chegou ao espírito divino, substância, ao verbo divino, existência, e ao ser, a vida em si, essência de Deus. Nós dissemos e acrescentamos que a humanidade havia perdido sucessivamente, pela sua própria falta, todo um conjunto de faculdades, das quais somente sobrou uma, a consciência. Exceto esta, o homem hoje em dia está surdo e cego ao que era praticado em experiência. Ser inteligível e sensível, é evidente que Jesus lhe deu tudo isso, porém o espírito pagão o fez perder tudo de novo. Depois de sua organização primordial relatada por São João, enquanto o homem foi fiel, o gênero humano era cristão do Verbo Criador e Salvador, que havia prometido aos seus aliados descer à terra e encarnar-se nela, com todas as suas faculdades, de forma a reunir novamente tudo quanto tivesse sido dividido pelos seus adversários. É por este motivo que, de ciclo em ciclo, seus representantes pontífices, reis, patriarcas bíblicos, Rashis dos Vedas, Tis dos Kings, chamam-se, como menciona o dicionário hebreu, Meshala'im cristãos. Da mesma forma, a partir do ano 590, os reis da França eram chamados assim, mas nesse caso não são os verdadeiros sucessores dos patriarcas Meshala'im. Apenas nossos papas os sucederiam, se o neopaganismo não fizesse regredir a marcha normal da cristandade em direção ao cumprimento da promessa, na direção de um estado social e de uma civilização universal, na qual todas as chaves de ouro estão no Evangelho. Um único pastor, a humanidade, nunca teve nos ciclos antigos e não terá jamais nos tempos futuros a possibilidade de uma unidade que não fosse aquela, e é por isso que no nascimento de Jesus, os anjos divididos em 2 coros cantam versos da seguinte estrofe: Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Realmente, sem a religião do Messiá, sem o seu duplo estado universitário e social, não existe, como veremos mais adiante, a possibilidade de paz entre as nações, quando até reis, imperadores e monarcas, no sentido moderno e pagão destas palavras, com todos os seus súditos, comeriam na mão de Julião, o apóstata. Portanto, para obter a paz de Deus na terra, é necessário glorificar seu verbo até nos mais altos dos céus. Shema dos Shemaim, pois a paz é ele mesmo na reflexão de seu Shema e em seu organismo social vivo. O Adão terrestre de Moisés foi o primeiro patriarca a fazer passar o gênero humano da antropologia para a antrologia, do pó individual ao mesmo espírito, a uma mesma alma, ao mesmo corpo eclesiástico, que tinha um chefe semelhante àquele dos Al-In, e do seu Milá, ao Meshi, celestial representados na terra. E é o início da unidade de todos os ensinamentos, a unidade das línguas estruturadas sobre a palavra divina, a unidade social de um extremo a outro da terra, com a exclusão de toda a política, de toda a anarquia. Dissemos em outra parte, como esta tradição se confirma, pela etimologia sânscrita do nome Ad-An, Adão. Pitágoras, herdeiro da tradição patriarcal, que fez passar das línguas sagradas ao grego jônico o termo filosofia,
Philosophia, amor pela sabedoria de Deus. Entretanto, essa sabedoria da protossíntese do verbo, ou dos vestígios que permanecem espalhados nos cantos escuros das universidades ortodoxas da Europa, da África e da Ásia, que consistiam na filosofia humana, que apontamos como falso critério por excelência. Objetivo experimentalmente demonstrável. Era o terceiro grau do ensino patriarcal, que constitui por si só o ápice dos altos estudos, a sabedoria. Era o objeto supremo da revelação. É esta sabedoria original que empresta de cima ao espírito humano e à sua vã filosofia um nimbus de paraíso perdido, uma glória dos tempos antes da queda, uma auréola de semideus caído, fulminado e cego. Ela é a rainha do céu do pensamento, a estrela do pastor das inteligências, o refúgio sagrado das asas e dos impulsos, a musa dos verdadeiros poetas, a advogada dos verdadeiros filósofos, inclusive dos extraviados. Porém, ela é a terrível acusadora que, em um abrir e fechar de olhos, eleva todos os anjos, aponta todas as suas espadas, lança todas as suas flechas contra os prevaricadores, os siminíacos, contra os maculadores, os pensadores, os eruditos, os artistas que levam a escuridão nas almas, que acumulam nuvens de inferno entre o espírito humano e o divino. Ela tem em Jesus 9 raios, 9, número do leão solar, 9 maldições rugentes e trovoantes contra os escribas e os fariseus da igreja, do Estado e da universidade, e além disso, das ágoras dos fóruns, dos empórios, das ruas e dos riachos de todas as Babilônias e de todos os tempos. Neste ponto, pedimos ao leitor que preste atenção ao Sibolete Shibolete. Sophia. A teogenia não deve ser confundida com Minerva, a cosmogônica. A incidência divina com a reflexão não somente humana, mas cósmica. Nem com Ia, do Pai e do Filho, nem com M, de Adão e de Adamá. Em outra parte desta obra, a propósito da Kabbalah, das 21 potências do Verbo e de sua protossíntese, revelamos esse mistério, mas voltaremos ainda uma vez sobre isso. Sophia é a união, Ia, do infinito psíquico Sophi e do absoluto espiritual Ia. Mais uma vez, é a união de Ishu e de Ió, do Filho e do Pai, da Palavra e do pensamento vivo. Golos e Logos, do Verbo pelo que tudo existe, Ifo, e da adorável essência genérica que gerou, Ió, está em quem somos e no Verbo. E esta união é feita na potência coexistente, a que preside a função da letra Ia, comum ao Pai e ao Filho. Em resumo, é a união do Pai e do Filho, com a substância igualmente divina, que pelas suas virtudes luminosas a tudo subexiste, Roá a Or. Essa união é feita na potência de conjunção divina, que preside a letra O, Ió, Ifo, Ixo, Roá. Essa terceira união é Iaó, no Iogá, ou Iová, evangélico, e as três, essência, existência e substância, são um só Deus e somente uma vida, representada por 3 pessoas ou aspectos funcionais de um ser único, que quer dizer único, absoluto, infinito e universal. Uma longa investigação nos livros sagrados conhecidos por toda a Terra nos levou a concluir que este mistério era absolutamente conhecido pelos patriarcas,
ortodoxos e, em consequência, pelos dissidentes, sob um dos 10 aspectos seguintes, ou sobre vários desses aspectos ou por todos ao mesmo tempo. Primeiro, Pai, Filho, Espírito Santo, um Deus único. Segundo, essência, existência, substância, um ser único. Terceiro, sujeito, verbo, objeto, uma compreensão única. Quarto, pensamento, palavra, cumprimento, uma só vontade. Quinto, suporte, princípio, finalidade, uma só direção. Sexto, apoio, potência, radiação, uma só energia. Sétimo, absoluto, relação, infinito, um só movimento. Oitavo, unidade, correspondência, universalidade, uma só eternidade. Nono, centro, diâmetro, circunferência, um só céu ou ciclo. Décimo, universo invisível, humanidade anfíbia, universo visível, uma só revelação. O Pai é Ió, Deus, vida. Esse nome é lido em caracteres Vatan, traçados com pedras preciosas sobre o frontão de ouro dos Brahmans do Nepal, antigos soberanos pontífices universais, os quais Moisés denomina como ancestrais antediluvianos, com o nome de Nepalim ou Nefilim. E neste nome do Pai, como comprovaremos em outra parte, esta expressa sua essência, que é a vida, sua existência, que é o Verbo vivente, uma substância que é o fogo criador vivente e vivificante. É por essa razão que Moisés, citando os Vedas e o primeiro Zoroastro, diz: nosso Deus é um fogo devorador. E esta palavra é repetida no Evangelho. Esse fogo espiritual é realmente tão terrível para os malvados como doce para os bons. E quando a sua cólera se acumula contra os primeiros em defesa dos segundos, desencadeia até o fogo central dos astros. Que não pretenda nenhuma Babilônia moderna mergulhar instantaneamente nas brasas das entranhas da terra embaixo dos trovões do céu. Enquanto a Sofia reúne os dois nomes do Filho. Sua chave do conhecimento é aquela que Daniel indicou secretamente a Esdras, com o nome Nicó-Pilo-Sof. Esdras reteve somente mais que sua abstração Sof, que foi adotada por todos os cabalistas judeus. Estas três palavras, Nicó-Bilo-Sof, assim grafadas, significam realmente o ponto no infinito. Porém, Nicó significa também a letra I ou Iá divino. Não obstante, este véu seria impenetrável e sua interpretação metafísica não faria mais que tornar o véu mais espesso. Sem o arqueômetro, no qual as letras se posicionam por si mesmas e não seguem a vontade do homem de forma objetiva e não subjetiva. Então, as que fazem vibrar o primeiro triângulo, aquele da Trindade Divina e de seu ângulo com o norte que define o círculo do infinito, são precisamente as letras Xó, Pi e Iá. As três pertencentes ao nome do Verbo Ifu e ao nome de Jesus Ishu. Aqui não temos mais a abstração, mas um fato que traz em si mesmo sua lei. E o Nicob Bilo Sof de Daniel deriva então de Sof-Ia, do qual procede Sofia, pela união do Iá com o Shemão. O Shemão realmente define o ângulo do solstício norte, Capricórnio-Saturno, do Verbo Criador e encarnado, a atividade na Terra e nos céus, e seu número é 300 mais pH 80. Sua somatória é igual a 380. Este número, 380, equivale também a 300 SH
40 mais 40, M mais M e, portanto, a Sheman. É por essa razão que Daniel chamava essas letras de Sheman, o sinal supremo, o Rei da Glória, em hebraico, do Messiá e do Shema. E esta glória é a divina teogonia das letras sagradas, das arcangelicais potências da palavra. Falando do Shema, cujo número é 380, tem também por equivalente SPHR, Seper, círculo e livro, em sânscrito, céu em Svarga, um eslavo antigo e dialeto russo Svarog. Assim é demonstrada experimentalmente, com a ajuda do arqueômetro, a diferença entre Keabala, metafísica dos judeus, e a Kabbalah, matésica dos patriarcas de Moisés, dos profetas e dos apóstolos, isto é, do cristianismo eterno. Mais ainda, o Nicode Bilo Sof de Daniel é demonstrado por este instrumento de precisão, que dá ao mesmo tempo a palavra Sof Ia, o arcano divino que a manifesta, não só como essência em Ia, mas como existência em PH e SH, e ao final em O, como substância dos seres viventes. O que se manifesta então é o Verbo de Deus Ifó, o Filho de Deus Ixó, porque em sânscrito este último termo significa também e sou. No esquema arqueométrico com o qual Moisés tinha encerrado e selado com Deus, incluindo seus párias negros e semitas, toda a vida esotérica de seus Alrim, egípcio e patriarcais, seria projetada pelo verbo criativo, no sentido do seu retorno como verbo encarnado. Pitágoras não estava dentro dessa corrente terrível e, ao mesmo tempo, doce do espírito e do fogo divino. Seus sentidos íntimos não estavam abertos, mas seus sentidos internos estavam fortemente guiados pela tradição órfica em direção ao verbo criador, ao princípio da palavra perdida e contra a reconquista da finalidade. Seu grau de vida é menor, e, entretanto, podem ser qualificadas sua direção e sua influência como soberbas conforme as leis da antiga sabedoria. Será que eu errei? Será que eles possuíam dois conhecimentos, o patriarcal e o cristão? Existiriam duas religiões, duas sínteses da verdade objetiva? Se fosse assim, ambas oponentes seriam por esse motivo erradas. Encaixariam-se na categoria dos sistemas humanos que geram e arrastam o vento da decadência. Desmoronariam-se do alto do trono da objetividade do verdadeiro. Os santos oráculos do Barit a Kadosha vão confirmar. Pilatos, então você é rei? Jesus responde: você diz isso, eu sou rei. Eu nasci e vim para este mundo para prestar testemunho da verdade. São João 18:37. Por ser rei, deve dar a luz e a verdade, diziam os antigos sacerdotes do Verbo. São a raça escolhida, a ordem dos sacerdotes reis, a nação santa, o povo conquistado e conquistador, a fim de que publiquem as sublimidades daquele que os tem chamado desde as trevas para sua admirável luz. São Pedro 1, versículo 9. Pitágoras teve grande alegria quando, no fundo do limbo, escutou o éter transmitir-lhe a palavra do Rei dos Reis, e depois de seus apóstolos, opondo-se assim à legitimidade do verdadeiro à legalidade do falso. Não adiantam o ranger dos dentes dos apóstatas do Verbo no mais fundo dos infernos, quando as trombetas angelicais do primeiro juízo os fazem cair de costas, entoando para eles estas mesmas palavras. Certamente estamos longe do renovador de Orfeu, de Jesus Cristo, o incomparável,
mas com São Pedro, o humilde pescador da Galileia, divinamente transfigurado pelo Senhor em verdadeiro pontífice e verdadeiro rei. O espírito de Pitágoras está sob o reflexo lunar, o do apóstolo está sob a irradiação solar. Um é interno, humano, superior, individualizado para a vida imortal, por sua razão e por sua consciência. O outro acaba não sendo nem externo nem interno, pois já está reabsorvido no íntimo, reintegrado à própria vida na Terra, não só da imortalidade individual, mas da eternidade divina. Esse do Injá de Jesus se doa por inteiro, razão, consciência, existência, para receber essa vida suprema. Está no Espírito Santo, no redemoinho divino e vivo da ascensão do Filho, por meio das hierarquias angelicais, de onde havia descido, da direita do Pai, que havia deixado para conceder-nos a existência e a substância celestial, até seu trono de Rei da Glória, que havia abandonado para ser por nós ignorado, caluniado, insultado, machucado com golpes de varas, coroado com espinhos e pregado em uma cruz. Porém, não existe talvez uma relação espiritual entre os últimos fiéis do Verbo Criador e os adoradores do Encarnado? Será que não existe um pouco de coroa de espinhos sobre a fronte de mártir, de Pitágoras, assim como também na do seu mestre Orfeu? Se fosse de outra forma, existiriam dois verbos divinos, o equivale dizer nenhum. Então existe somente um Rei dos Reis, com o selo real de sua verdade, segundo nos diz São João com os alrim de Moisés, e eles mesmos estão por trás da protogênese ariana dos Vedas. Já comentamos suficientemente sobre o que era esse selo de Deus vivo, que foi transmitido aos ouvidos de Moisés e aos seus colegas egípcios e patriarcas, que o profeta israelita Daniel, grão-mestre da Universidade dos Magos Caldeus, havia consignado a Esdras, esta chave do selo, este amate da mata ou Mateus patriarcal. Porém, a palavra que se refere São João vai ainda mais longe do que isso. Ele sempre une a religião e a ciência. Segundo escreve São João, no primeiro versículo do seu evangélico, Brashit é a Hadabra, o dom verbal, a palavra, e Dabrá é o At dos Alrim. Portanto, teremos que explicar em outra parte o que são os Alrim, mas já podemos compreender porque o Verbo encarnado disse: Eu sou o A e o TH, o raio e a circunferência, a alma divina do universo divino Atma. O termo Atma, na linguagem angelical primordial, aquela das correspondências da palavra do Verbo, é ao mesmo tempo um número 1440. Este mesmo número, na sonometria moderna, representa a hierarquia verbal do modo central cromático de Mi, e na linguagem angelical é a harpa solar arcangelical de nosso sistema zodiacal, multiplicado por 100. É o número hierárquico no modo enneharmônico da sabedoria divina. É a harpa do seu arcanjo Hermes-Toit, Rafael Trimegisto. Porém, aposto no mundo de glória, cujo sol vivo é o Lumen de Lumine, do credo de Santo Atanásio e da Gênese de Moisés, Aor. E, de forma a não cometer nenhum engano, São João, Apocalipse 7, 4, 9, 10 e 14, 1, 2, 3, 6, o faz tocar em 144.000 harpas e ser cantado por 144.000 eleitos. O padrão áureo do arqueômetro dá a sua verificação sonométrica, bem como no próprio arqueômetro estão todas as suas correspondências sagradas. Deixando agora o selo régio do Rei da Glória, retornaremos a um ponto que já abordamos anteriormente,
que diz respeito à existência de dois verbos divinos. Podemos verificar, historicamente em documentos bramânicos, que a protossíntese de São João é a de Ishvara, alterada foneticamente em Isoura-ha. É esta a síntese universal ou primordial. A seguinte, abreviada da primeira, é étnica, tanto no antigo Império Indiano como em suas colônias. Recebe o nome de Bra e de Bra-ha-te. A palavra é representada de forma pontífice e real. É por essa razão que a Índia dessa época antediluviana era chamada de Bharatavarsha, o continente do verbo criador. Para não deixar margem a dúvidas de que Jesus, Isho, Ishva, Oshi, 316, tinha sido reconhecido como verbo criador desde a antiguidade, podemos consultar os Vedas. Esses documentos foram escritos na linguagem Vatan, reescritos e abreviados pelo Vyasa de Krishna, 3.200 anos antes da encarnação de Jesus. Eles chamam o verbo de Shivada, que equivale ao número 316 em Vatan. Em linguagem védica e em sânscrito, pronuncia-se Swada. Essa palavra é formada por dois datous, que significam que possui um dom em si mesmo. É o datou Sho do primeiro Zoroastro, o doador de si mesmo. Não existem, pois, dois verbos divinos, bem como não existem duas religiões desse verbo, nem dois conhecimentos dessa religião, nem duas sabedorias de Deus. O Evangelho de São João nos disse em vão, há mais de 20 séculos, que é preciso reafirmar a verdade dessa forma, o At do Atman, e reaplicar definitivamente o selo do Deus vivo no topo dos estudos superiores, sem considerar os escribas e os fariseus modernos, que entronizaram a agnosia e mais tarde a anarquia, e finalmente o antideus e o anticristo. Verificamos que estamos completamente de acordo com a ordem teológica universal, aquela do Verbo e de seus inspirados de todos os tempos e de todos os templos. Vejamos agora se estamos na mesma harmonia com a ordem teológica pós-apostólica, aquela da Igreja que ensina, quer dizer, Igreja Episcopal, composta de papas, patriarcas, primados, metropolitas, arcebispos e bispos de todos os cultos unidos ou não a Roma. Incluo aqui o episcopado anglicano laico. Sendo completamente fiel ao meu culto, planejo as minhas obras sobre o terreno puramente laico dos estudos superiores, para a paz de Jesus sobre todos os cultos da terra, a começar diretamente pela religião cristã. Santo Agostinho nos responde em relação ao cristianismo e à cristandade pós-apostólica. Se o escolhemos, é porque ele chegou ao Senhor pela sua igreja, depois de haver esgotado, como Pitágoras, até o fel, a taça de todas as iniciações conhecidas de seu tempo. Li todos os seus livros e encontrei neles todas essas grandes verdades. Que o Verbo estava em Deus e que o Verbo era Deus, que aquele era Deus desde o princípio, que todas as coisas foram feitas pelo Verbo, que de tudo que tinha sido feito, não há nada que ele não tenha feito, que nele está a vida, que essa vida é a luz dos homens. Porém, que as trevas não têm compreendido isso, que ainda que a alma do homem renda testemunho à luz, ela não é a luz, mas o Verbo de Deus, que o Verbo de Deus é o próprio Deus e a verdadeira luz com que são esclarecidos todos os homens que vêm ao mundo, que ele estava no mundo, e que o mundo foi feito por ele, e que o mundo não soube reconhecer de nenhuma forma. Pois bem, embora esta doutrina não estivesse nesses termos nos livros,
ela está presente nesse sentido e é confirmada por toda sorte de provas. Mas o que eu não encontrei aí de forma nenhuma é que este verbo veio para sua própria morada, a palavra, e da sua Cabalá, que os seus não quiseram recebê-lo, e que deu àqueles que o receberam, acreditaram nele, e que invocaram seu santo nome, o poder de tornarem-se filhos de Deus. Eu achei nos livros que o Filho nasceu na semelhança do Pai, e que ele não usurpa nada quando disse ser semelhante a Deus, desde que, por sua natureza, é da mesma substância que Deus, e essa doutrina está expressada em seus livros de muitas formas diferentes. Mas o que não se encontra naqueles livros é que esse Filho de Deus tenha sido aniquilado, tomando a forma de um servidor, que se tenha tomado semelhante aos homens, que tenha aparecido externamente como um homem comum do povo, que se tenha humilhado e tornado obediente até a sua morte na cruz, e que em recompensa Deus o tenha ressuscitado dentre os mortos, que lhe tenha dado um nome que está acima de qualquer outro nome, de tal sorte que, ante o nome de Jesus, todo joelho se flexionará, tanto no céu como na terra e nos infernos, e que toda língua publique que o Senhor Jesus Cristo está na glória de seu Pai. Bem, encontra-se nesses livros que vosso Filho único está antes de todos os tempos, acima de todos os tempos, que é eterno, imutável como vós, e que é de sua plenitude que nossas almas recebem o que pode torná-la felizes, que é participando dessa sabedoria eterna que habita em si mesma, que elas se renovam e que se tornam sábias. Porém, que este Filho único tenha sido morto no tempo pelos ímpios, que não o tenha perdoado e que o tenha entregue para a morte por todos nós, é o que não se encontra neles de modo algum. Que impulso! E que rumo ao verdadeiro! E com que precisão corcel e cavaleiro chegam ao termo, a unidade do Verbo por meio de todos os ensinamentos, todos os cultos, todos os desmembramentos da religião eterna. Religio vera, ele diz em outra parte, a síntese verdadeira, o amate do Atma, e o Atma do amate, e de sua amata. Disse corcel e cavalheiro. Esses dois termos usados na língua profética merecem uma menção que não é estranha ao tema. Sempre entre os profetas, e às vezes entre os poetas, os sentidos íntimos percebem vivas suas correspondências, as relações da reflexão humana, a incidência divina do verdadeiro e vice-versa. Correspondências mortas, relações de geleiras e de avalanches no pensamento dos metafísicos, que os acreditam puramente subjetivos, como sua reflexão sem incidência vital. A mais direta dessas relações desses caminhos caminhantes, como Rabelais diz, desses sefiró no sentido matésico do termo, aparecem em certos casos as almas mais divinamente biologizadas, aos profetas, como os cavalos celestiais de diferentes cores. Poderia ser dito que um desses corcéis leva Santo Agostinho. Nenhum pintor jamais viu, nenhum poderá pintar a perfeita beleza de todos esses tipos. Primeiros modelos, não apenas dos indivíduos fisiológicos visíveis, mas também de sua espécie invisível. Em sua sefirá correspondente, os profetas os veem, entendem-nos, montam-nos ou os contemplam montados por uma das 22 potências da palavra, ou para um dos anjos de sua arcangélica divina e cosmológica. Estas teofanias objetivas se sucedem sem continuidade no Apocalipse de São João. É Santo Agostinho um profeta? Não sai apenas da gentileza greco-latina mesmo que ela gere legiões de santos. Em qualquer caso,
é um metafísico descongelado diretamente pelo sol do Evangelho que aproximou desde seu berço oriental. Essa luz tem despertado nele a alma vivente, fez dele um bardo, um vates, um aede, um cave sagrado, diriam os védicos. Ainda não tem a visão divina direta, a íntima. Não fala qual seria a inspiração teológica como São João, como São Paulo, como São Pedro. Expressa-se como teológico, porém de forma tão poderosa que não pode ser comparado a ninguém até os nossos dias. Realmente, ninguém até agora tem pensado ou sentido assim, não somente com essa clareza, mas também com esse calor. A luz e o fogo, a universalidade e a unidade solar do Verbo, a autonomia de sua religião, de onde tudo saiu e para onde tudo deverá retornar. Vemos subjetivamente, racionalmente, mas com a força surpreendente da influência evangélica, esta gênese e esta síntese eternas dos dois mundos, invisível e visível, que de ambos os lados levam a mesma marca, porém invertida, o mesmo selo do mesmo Senhor, e a sabedoria de Deus, a que se inclina em direção a esta sublime inteligência e que se dobra na sua frente. Esplêndido ofuscamento de luz vivente, auréola resplandecente que desvela todo o ciclo do pensamento e ilumina ao mesmo tempo seu espelho, o espírito humano. Verbo criador por uma parte, Verbo encarnado e crucificado da outra. Tal é na música das inteligências o acorde de segunda que ajusta e que modula muitas vezes repetidas o anjo da teologia cristã, o grande e santo filho de Santa Mônica. Mas nessa fuga sagrada, que ascende de tom em tom, se não de modo em modo, sofre demais as leis da harmonia eterna, para não resolver suas segundas e sétimas, suas oposições em amplexões sabáticas de raios, em setenários sinfônicos da universalidade alcançada radiantemente.